Hebreus capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, e importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Amém. Nós tivemos oportunidade, da última vez que estivemos aqui, de refletirmos no capítulo 1 da carta aos Hebreus, onde nós pudemos trabalhar os 3 ofícios de Cristo, onde nós podemos notar os 3 ofícios de Cristo, que serão continuamente repetidos durante a carta. São os temas principais da carta. Primeiro ofício de Cristo, como nós notamos no verso 2 do capítulo 1, é o profeta, o ofício de profeta, o filho através de quem Deus nos falou. Apenas recapitulando para os irmãos, para a gente se situar no texto de hoje. O segundo ofício, o sacerdote que purificou os nossos pecados, versículo 3. E depois de ter purificado os nossos pecados, rei, pois ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, sobre esses 3 ofícios do Senhor Jesus, o autor da carta aos Hebreus, da epístola aos Hebreus, discorre no capítulo 1. E depois de fazer isso, nos primeiros versículos, ele coloca uma série de citações do Antigo Testamento que falam de Jesus Cristo superior aos anjos. E ele inicia o nosso capítulo 2, nesses versos que nós colocamos aí, com uma expressão que é a expressão por esta razão. Por que razão? A razão, ela nos remete ao capítulo 1, onde nós temos apresentado a superioridade do nosso Senhor e Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre os anjos. Por esta razão, chama-nos a atenção para esses 3 ofícios de Cristo. Chama a nossa atenção para quem Jesus Cristo é, para quem o autor demonstrou ser Jesus Cristo no capítulo 1. O profeta, o Filho de Deus, através de quem Deus se revelou por completo, sendo ele o próprio objeto e cumprimento de todas as profecias anteriores. Jesus Cristo, o profeta, que nos revela ao Pai, como nós podemos ver no versículo 3, por ser ele o resplendor de sua glória e a expressão exata do ser de Deus. Jesus é o Verbo de Deus encarnado, conforme nos reafirma o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, onde está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, por esse motivo, porque Jesus é o supremo profeta. Por que outra razão? Porque Jesus é o sumo sacerdote, o Jesus que realizou a purificação dos nossos pecados, entregando-se voluntariamente na cruz, derramando o seu sangue para propiciar a ira de Deus em nosso favor, nos justificando. E Jesus, o Rei, por esta razão, o Rei, que depois de realizar a nossa redenção, Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, esta é a motivação,
Estas são as razões que o autor da carta aos Hebreus coloca. Por esta razão, por Jesus Cristo ser quem é, e ele começa a discorrer. Então, em uma exortação. A Sociedade Bíblica do Brasil coloca como título para essa exortação o perigo da negligência. E à luz de quem Jesus Cristo é, e à luz desta exortação, eu quero refletir essa noite com os irmãos sobre 3 pontos na palavra de Deus. E o primeiro ponto é apegar-nos com firmeza à verdade de Deus, a palavra de Deus. Muito interessante quando a gente pega essa expressão, importa que nos apeguemos. O que será que significa isso? Importa? Será que nós vamos trazer alguma coisa da China? Será que se trata do verbo importar no sentido de trazer algo de fora? Para isso, nós vamos dar uma olhada em outras traduções da Bíblia. Nós encontramos uma tradução que diz que convém-nos prestar atenção às verdades ouvidas. Nós encontramos uma outra tradução que diz que é necessário, é preciso que nós prestemos atenção ao que diz. E por fim, para tirar todas as dúvidas, recorremos ao grego, né? Vamos ver o que está escrito lá no original. E o verbo que está lá, o sentido dele é necessário. Então nós podíamos trocar essa expressão, importa que nos apeguemos, por é necessário que nos apeguemos. E no grego ainda tem um agravante, a palavra abundantemente, que foi traduzida aqui com mais firmeza. Com mais firmeza. Então é necessário que a gente preste atenção às verdades que nós ouvimos, às verdades que nós temos sendo proclamadas nas nossas vidas, sempre e sempre e sempre. O escritor da carta exorta os seus leitores a prestar atenção às verdades que tinham escutado, para que não se desviassem para falsos ensinos. Escutar é diferente de ouvir. Escutar tem a ver com a nossa mente, com o nosso corpo e os nossos sentidos. Escutar não inclui somente ouvir, mas também compreender e responder com obediência. Quantas vezes nós escutamos alguém falando algo conosco, mas nós não ouvimos? Ele fala, hein? A gente escutou, mas a gente não ouviu, porque a gente não compreendeu. Então o que o autor coloca para nós aqui, que essas verdades ouvidas, nós devemos prestar atenção nela, nós devemos obedecer. Ele chama a nossa atenção para isso. O escritor ainda continua falando no versículo 2, dizendo que esta verdade que nós ouvimos, essas verdades que estão proclamadas no Antigo Testamento, elas se tornaram firmes. Verso 2, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Então o autor de Hebreus, ele chama a nossa atenção em razão de quem Cristo é, mas em razão também do que acontece com quem não escuta a palavra. A razão de quem não ouve a palavra. A razão por quem se perde, se deixa perder quando a palavra é proclamada e ela não é guardada no nosso coração. A lei, ela quando era transgredida, imediatamente o povo recebia o castigo. Nós temos
várias e várias e várias passagens no Antigo Testamento e que nós vemos isso acontecendo. Exatamente o que o autor de Hebreus nos diz. Toda transgressão, toda desobediência recebeu justo castigo. Nós temos exemplo de grandes homens, como por exemplo o rei Uzias, que ia muito bem até transgredir a palavra de Deus. Imediatamente caiu leproso e depois morreu. Nós temos outros exemplos, como no próprio Novo Testamento, quando Ananias e Zafira transgrediram a palavra do Senhor, quando tentaram mentir para os apóstolos e que imediatamente também foram punidos. Disso nós tiramos que Deus é justo juiz e Ele não deixa crime sem castigo. Todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E sabemos mais, sabemos que todos nós pecamos. E por isso carecemos da glória de Deus. Diante dessas duas verdades, nós vamos passar para o segundo ponto da nossa reflexão. Nós necessitamos nos apegar firmemente à palavra de Deus, para que nós não negligenciemos a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos guardar o Evangelho no nosso coração, para que a gente dê o devido valor ao que Deus está nos oferecendo em Cristo Jesus. Nesse segundo ponto nós vemos o autor mostrando o valor da nossa salvação e que ele nunca deve ser subestimado, nunca deve ser negligenciado, pois o preço da nossa salvação foi o sofrimento e a morte do Senhor Jesus. A palavra nos diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Qual é a ênfase que o autor dá? Ele dá ênfase na palavra salvação. Veja que ele logo a seguir diz: a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. De que o autor está falando? Ele está falando simplesmente da salvação ou ele está falando de todo o Evangelho do Senhor? Ele está sim falando do Evangelho que foi proclamado pelo Senhor Jesus. Ele se utiliza de um recurso de linguagem que chama-se metonímia, né? Através do qual a gente diz uma coisa querendo abranger um significado, um sentido maior. Então, quando ele fala, se nós negligenciarmos tão grande salvação, o autor está dizendo, se nós negligenciarmos o Evangelho da salvação proclamado pelo Senhor Jesus. Se nós negligenciarmos, o versículo 2, ele afirma que a mensagem do Antigo Testamento não poderia ser violada sem que aquele violador sofresse as consequências. Quanto mais nós, em razão de recebermos a salvação através de Jesus Cristo, devemos valorizar. O teólogo Simon Kistemaker, no seu comentário do livro de Hebreus, ele faz uma advertência. Palavras dele, abre aspas. Se ignorarmos a mensagem a respeito de nossa redenção, é impossível para nós escaparmos da ira de Deus e da subsequente punição. Quanto mais precioso o dom, maior a penalidade caso ele seja ignorado. Fecha aspas. Meus irmãos, e quantas vezes nós temos ignorado isso? Quantas e quantas vezes nós temos achado, crido, que Deus fez uma coisa banal, simples por nós. Que essa salvação, ela não vale quase nada. Não vale o meu sacrifício de vir à igreja, não vale o meu sacrifício de vir à escola bíblica, não vale o meu sacrifício de pregar o Evangelho,
Não vale o meu sacrifício de dizimar. Não vale o meu sacrifício de ofertar. Não vale o meu sacrifício de render o meu coração diante do Senhor Jesus. Que a gente coloque essas palavras no nosso coração. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas o objetivo do autor da carta aos Hebreus, ela não é causar terror. Não é um pastor terrorista que, apesar de estar dizendo a verdade, né, quando diz, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mas não é assim que se prega, não é assim que se chama ao amor e ao arrependimento, né? É dizendo, olha, Deus te amou de tal maneira que mesmo você merecendo o inferno, Ele te oferece gratuitamente o dom da vida. Dessa forma, o autor de Hebreus, ele vem como um pastor muito amoroso, advertir os destinatários de sua carta. Olha, prestem atenção ao que Deus está oferecendo. Prestem atenção nessa tão grande salvação. E ele usa durante toda a carta essa didática de mostrar quem Jesus é. Mostra Jesus como profeta, mostra Jesus como sacerdote, mostra Jesus como rei. E sempre depois de colocar Jesus numa dessas posições, ele vem com uma exortação. Nós devemos lembrar que essa carta foi escrita a uma igreja que era proveniente do judaísmo. Então havia sempre uma tendência muito forte de dar um passo atrás. Uma tendência de retroceder. Por isso, o autor está sempre exortando em amor a igreja. Está sempre dizendo, vamos juntos. Sempre caminhando, sempre se colocando na posição de coparticipante da igreja. Sempre se colocando como irmãos. Nós vemos que no capítulo 3, a palavra que já começa chamando de santos irmãos, né? O autor se coloca na mesma condição. E o autor, ao longo da carta, por esse motivo amoroso, ele coloca várias exortações. No capítulo 10, verso 31, ele nos adverte que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No capítulo 12, verso 29, ele nos adverte que o nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, é em amor que nós devemos olhar essa palavra. Não como uma palavra de ameaça. Não como uma palavra de intimidação para as nossas vidas. Mas uma palavra que vem nos mostrar que Deus, apesar de todo o poder que Ele tem, e de, na sua infinita justiça, poder destinar cada um de nós ao inferno, porque somos todos nós pecadores, Ele nos chama a sermos seus filhos adotivos mediante a fé em Cristo Jesus. Ele nos conclama a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E dessa maneira, a palavra nos leva ao terceiro ponto de hoje, que é nós reconhecermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Meus amados, nós vemos que Deus deu testemunho. Verso 4, juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a vontade do próprio Espírito. Meus amados, nem eu e você, nada podemos oferecer em Deus em troca da nossa salvação. Mas Deus, no seu infinito amor,
providenciou que nós fôssemos justificados mediante a fé no sacrifício expiatório de Jesus. Maior prova de amor não há. Mesmo eu e você, merecendo o inferno por causa de nossos pecados, através de Jesus Cristo, Deus nos oferece o dom gratuito da salvação eterna. Diante disso, a nossa primeira atitude, o que nos é requerido, é que nós possamos reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Eu não sei como está o seu coração diante dessa verdade. Você realmente aceitou Jesus como seu Senhor? Você realmente confessa Jesus como seu Salvador? Espero que todos nós já tenhamos reconhecidos essa grande verdade, porque a partir disso, a partir do momento em que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos, então, mudar de posição. Porque na grande maioria das vezes, como o pastor Carlos gosta de dizer aqui, nós assumimos a posição dos 3 S. Já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, agora eu vou ficar aqui, salvo, sentado e satisfeito. Se nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, não podemos ignorar a grande comissão que nos foi dada. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos versos 19 e 20, o Senhor Jesus diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, mas isso eu não vou fazer não. Por quê? Eu já sou salvo. Eu já confessei Jesus como Senhor e Salvador. Não, meus irmãos. A palavra nos exorta, a palavra nos chama veementemente a proclamar o Evangelho. A palavra nos chama a sair da nossa zona de conforto. E como é simples evangelizar. Basta viver segundo os preceitos do Evangelho. Basta deixar que as pessoas vejam as mudanças que Jesus Cristo fez na sua vida. É tão interessante como as pessoas nos encontram às vezes e perguntam: o que aconteceu? Você está diferente. Você não é a mesma pessoa. Tive uma experiência há poucos dias atrás de reencontrar um amigo de longa data que há muito tempo não via. A primeira coisa que ele olhou para mim, ele disse: cara, você está diferente. O que foi? O que aconteceu com você? Parece que você está uma pessoa mais tranquila, mais calma, tudo. Aí é o gancho, né? Aconteceu uma coisa boa na minha vida. É mesmo? O que foi? Virei crente. O quê? Não, eu sou cristão agora, né? Agora eu sou evangélico. E depois que eu deixei Jesus entrar no meu coração, eu realmente estou mais calmo e tudo. E aí a gente fala um pouco da vida, um pouco do que aconteceu, né? Deixa a pessoa com sede, com vontade de experimentar a mudança que ele viu em nós. Isso é difícil? Isso não é difícil. Não é difícil. Esse comportamento cristão é uma pregação que faz toda a diferença
Para isso você não precisa de palavras bonitas, para isso você não precisa de grandes discursos teológicos, nada, nada, nada. Basta ser exemplo. Basta deixar a sua vida seguir o curso do Evangelho do nosso Senhor e Salvador. O versículo 1 do texto lido hoje, ele enfatiza que nós prestemos atenção às verdades ouvidas e que jamais nos desviemos dela. Só isso. A aplicação de evangelizar é mera e simplesmente nós cumprirmos o que está escrito no primeiro versículo desse texto. É só nós nos aplicarmos ao estudo da palavra. É só nós vivermos de acordo com o que a lei de Deus nos pede, desculpem. Nada além disso. Como é que nós fazemos isso? Frequentando os cultos, frequentando a escola bíblica, lendo a Bíblia. Como é que nós prestamos atenção à palavra? Dedicando a ela. Olhando para os versículos e dizendo, eu não compreendi o que está escrito aqui. Recorre a um dicionário, recorre a um irmão, recorre ao pastor. E assim você vai descobrindo o que não deve ser negligenciado, a palavra de Deus. E assim nós vamos descobrindo o que não deve ser deixado, empoeirado dentro das gavetas do nosso pensamento, o Evangelho do Senhor Jesus. É urgente que a gente não negligencie tão grande salvação e que a gente dê o devido valor ao sangue do Cordeiro derramado para nos redimir dos nossos pecados. No versículo 3, quando ele diz, como escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Pense no que Deus fez por você, que fez por mim. E apesar de nós estarmos salvos, nós sofremos as consequências do nosso pecado. Apesar de nós estarmos com o nosso nome escrito no livro da vida, nós precisamos proceder corretamente. Nós precisamos deixar ser instrumentos do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, também é preciso anunciar a todas as pessoas esse imensurável amor que nós vemos testificado por Deus, por meio dos sinais e das maravilhas realizadas por Deus no meio do seu povo. Nossa igreja, ela se diferencia de algumas denominações por não fazermos apologia à cura de Deus. Mas nós falamos do Deus da cura. E quantos testemunhos nós temos em nosso meio de pessoas que foram curadas, inclusive conhecemos pessoas que foram curadas de câncer dentro da nossa igreja. Mas a nossa igreja não faz apologia à cura. Nossa igreja faz apologia a Deus. Quantos e quantos milagres nós temos para testemunhar? Mas esse não é o objetivo, não é o foco da nossa fé. Nós não buscamos o milagre de Deus, nós buscamos o Deus dos milagres. Muito interessante quando nós participamos das reuniões de oração e o Gilmar se abre espaço para que a gente conte as bênçãos, né? E quantos testemunhos nós temos, quantos livramentos nós temos testemunhados em nosso meio. Deus age no meio de nós. Deus demonstra o seu amor por meio desses sinais, por meio das maravilhas que Ele realiza no meio de nós.
Se nós fizermos isso, nós estaremos honrando a Deus, nós estaremos glorificando o seu nome, estaremos nos tornando seus adoradores em espírito e em verdade, que é o que Ele espera de nós. Portanto, dessa exortação que o autor de Hebreus nos faz, que nós possamos guardar esses 3 pontos. E para fechar, só recapitulando. Primeiro, é necessário que nos apeguemos com firmeza. Destacar as palavras apego, firmeza e verdade de Deus. Apegarmos com firmeza à verdade de Deus. Segundo ponto, não negligenciar a salvação que nos foi dada gratuitamente por meio da fé em Cristo Jesus. E como terceiro ponto, como consequência disso, que nós possamos sair da posição dos 3 S. Que a gente possa aplicar o TBC, né? TBC, tirar o bumbum da cadeira, e que nós possamos trabalhar em favor do reino. Nós possamos honrar a salvação que nos é proporcionada através do Senhor Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, primeiramente, Senhor, agradecer. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por ter enviado Teu Filho amado para nos redimir dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, por ter aceito e voluntariamente ter se entregado em nosso favor. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos convencido a cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, diante de Ti, para prestar culto, para ouvirmos da Tua palavra. Em segundo lugar, Senhor, nós queremos derramar o nosso coração diante de Ti, pedindo que o Senhor fortaleça o nosso ânimo, pedindo que o Senhor coloque em nós o querer, para que nós possamos assumir o nosso posto na linha de frente e possamos evangelizar e possamos não negligenciar o seu amor, a sua misericórdia demonstrada por nós. Te pedimos, Senhor, protege-nos, guarda-nos, Senhor, e dá-nos, Senhor, intrepidez, ousadia, Senhor, para proclamarmos o Teu Evangelho. Tudo isso, ó Deus, o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.